Se você pudesse fazer um único pedido a Deus, o que pediria? Veja que pedido fez Davi, no Salmo 27, verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O grande desejo do coração de Davi era morar na casa de Deus, morar no santuário. No Salmo 63, Davi escreveu: Ó Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. O que é santuário? Na Bíblia, as palavras santuário, templo e tabernáculo são usadas como sinônimas. Ora apontam para o santuário construído por Moisés, após libertar o povo de Israel do Egito, ora aponta para o templo, construído por Salomão em Jerusalém. Em outras vezes, apontam para o santuário que existe no céu, do qual o terrestre era uma cópia. A Bíblia é clara em afirmar a existência de um templo ou santuário celestial. Moisés escreveu em Deuteronômio 26, verso 15: Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste. Davi também escreveu no Salmo 11, O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Já o Salmo 102, O Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. É uma verdade inegável que a história da humanidade está dividida entre o antes e o depois de Cristo. O evento da cruz trouxe esperança e salvação para toda a humanidade. Mas Jesus não está mais na cruz. Jesus não está mais numa sepultura. Ele está hoje justamente no santuário celestial. E para lá deve ser levada a nossa atenção. O livro de Hebreus nos revela que após sua ressurreição, Jesus ascendeu ao céu e foi para o santuário. Em Hebreus 8, 1 e 2 nós lemos: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Sim, o verdadeiro santuário está no céu, do qual o terrestre era apenas uma cópia. Deus mostrou esse santuário ao seu servo Moisés. Em Êxodo 25, verso 9, lemos: Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. E no verso 40, Deus acrescenta: Vê, pois, que faças tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. João, o discípulo amado, escreveu em Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Nessa visão, João contemplou o santuário celestial. Ele chega a mencionar a arca da aliança nesse verso, mas faz menção a outras mobílias do santuário celestial em outros textos. Ele menciona o castiçal com 7 lâmpadas em Apocalipse 1:12 e o altar de incenso em Apocalipse 8:3. Todas essas mobílias foram copiadas e usadas no santuário terrestre.
Fica clara então, pela Bíblia, a existência de um santuário no céu. Mas então surge a pergunta: que tipos de atividades ocorrem nesse santuário? Bem, nós podemos dividi-las em dois momentos, antes e depois do surgimento do pecado. Antes da queda de Lúcifer, o santuário servia como morada de Deus, lugar de sua habitação. Em Êxodo 15:17 nós lemos: Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O santuário é também um local de adoração. Por isso tinha uma função litúrgica. O Salmo 150 nos diz: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. O Salmo 134 convida: Bendizei ao Senhor vós, todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. A Bíblia Sagrada informa que o santuário celestial foi contaminado. O profeta Ezequiel, em seu livro, no capítulo 28, verso 15, usando a figura do rei de Tiro para Satanás, nos traz a seguinte informação: Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Lúcifer era um anjo cobridor da arca da aliança, e dentro dela estavam as duas tábuas da lei de Deus. Ele permanecia no monte de Deus. Esta é uma referência ao próprio santuário celestial. O verso 17 diz: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Satanás atentou contra Deus ao difamar seu caráter. Por causa disso foi expulso. No verso 18 ele acrescenta: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Sim, o santuário foi profanado e o pecado surge no coração de um ser puro. Por isso o pecado sempre será irrazoável e ilógico. Se antes do pecado o santuário possuía apenas uma função litúrgica, após este, o santuário assumiu uma nova função, ou seja, soteriológica. A partir desse momento, o santuário celestial tornou-se o centro da divina operação em favor da salvação da humanidade. O autor do livro de Hebreus, no capítulo 4, versos 14 a 16, assim escreveu: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Sim, o templo celestial tornou-se um lugar de ajuda, expiação e julgamento. Torna-se claro, portanto, que as Escrituras apresentam a existência de um santuário literal no céu, não apenas como uma mera abstração ou metáfora.
O santuário celestial é primariamente a habitação de Deus, mas torna-se também o centro da salvação, o centro ou local onde Deus oferece a salvação a todos aqueles que desejarem. E você, vai se apropriar dessa salvação maravilhosa que Deus ofertou para mim e para você? Qual vai ser sua decisão hoje? Quero convidar você a entender que existe um santuário no céu. E nesse exato momento Deus está operando a minha e a sua salvação. Vamos abrir nosso coração e aceitar esse sacrifício, aceitar essa expiação. Que o Espírito Santo te ajude na compreensão desse assunto e que nós possamos estar abertos a entender mais a respeito do santuário. Vamos orar? Nosso Pai de amor, muito obrigado por aprendermos hoje que existe um santuário no céu. Que nós possamos confiar na Tua direção e sabermos que nesse santuário Jesus está operando hoje a nossa salvação. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Obrigado pela sua presença no estudo de hoje. No nosso próximo encontro, vamos continuar aprendendo sobre o santuário. O santuário celestial serviu como modelo para o santuário terrestre. Deus ordenou Moisés que construísse esse santuário e nós conheceremos mais a respeito desse assunto no nosso próximo encontro.